nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações, vem com cura e todo seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Santo Espírito, nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar hoje aqui, com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Peça o Espírito Santo nessa noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Abacuque 3:2 diz: realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo.
Glória a Jesus, graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos neste momento, vamos adorar o nosso Deus. Nós estamos felizes porque podemos adorar o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Queridos e amados irmãos que estão agora se reunindo na sala de suas casas, que estão se reunindo aí, que estão assentando no lugar mais confortável, talvez da sua cama, e para assistir e participar deste culto, meus queridos irmãos. Glória a Jesus, nós louvamos a Deus por sua vida, nós louvamos a Deus por você, você é uma bênção. Nós cremos que o Senhor está cuidando de você, nós oramos nesse sentido. O Senhor está cuidando, está com suas mãos estendidas a nos dirigir e a nos guiar, para que a vontade perfeita e maravilhosa do Deus Altíssimo seja operada em nossos corações. Glória a Jesus, Deus abençoe vocês, irmãos, sejam bem-vindos. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Eu convido todos os irmãos a fecharem seus olhos nesse momento. Nós vamos falar com o nosso Deus, vamos clamar, vamos levantar um clamor. Eu te convido, meu irmão, feche os seus olhos e faça a sua oração aí. Ore em voz alta, ore em voz alta. Eu quero te desafiar nesse momento a você romper com o sono, ou com preocupações, ou talvez com outros afazeres que estão aí à sua frente. Pare tudo o que você estiver fazendo, por favor. Nós estamos aqui para engrandecer o Rei dos Reis. Eu quero te convidar, pare tudo o que você está fazendo e se concentre a adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus, aí no lugar que você está, levante suas mãos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, grande Senhor, grande Deus. Como é maravilhoso nós podemos te adorar, estamos na tua presença. Como é maravilhoso para nós podemos ouvir tua voz e a direção do teu Espírito Santo. Oh Deus, tu és tremendo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, Senhor dos exércitos, Rei dos reis. O Senhor é o nosso general, e em Ti nós confiamos e estamos seguros. Em Ti nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé está em Ti, na Tua palavra. Nós Te adoramos, ó Deus, porque não nos deixas enganado, mas ao contrário, vem ao nosso encontro com Teu poder, com a espada desembainhada, e aniquila o inimigo que tenta contra nós. Obrigado, meu Senhor, obrigado, Jesus. Eu me rendo completamente em Tuas mãos essa noite. Quero declarar diante dos meus queridos irmãos que nada sou, e diante de Ti que preciso de Ti, da Tua misericórdia, porque nada sou sem Ti, nada posso fazer sem Ti, ó Deus. Aleluia, Jesus, Tu és o caminho, o único caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, aleluia. Ninguém vai ao Pai se não for por Ti, e é através do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para louvá-lo, Senhor Jesus, para engrandecê-lo, para buscarmos mais e mais de Ti, sermos cheios do Teu Espírito Santo, cheios, transbordantes. Nós queremos fazer a Tua vontade, viver o Teu querer e abençoar as pessoas à nossa volta. Nós queremos ser, ó Deus, um vaso de bênção e de honra na Tua casa, para que o Senhor seja glorificado. E esta é a nossa oração e nosso clamor nessa noite. E oferecemos a Ti o culto, e pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre tudo que será feito, os hinos, os cânticos, as vidas que participam, que se reúnem agora em suas casas para adorar o Senhor. Ó Deus poderoso, vem abençoar as nossas vidas e fazer a Tua vontade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. E nós Te agradecemos pela vitória completa que o Senhor nos garantiu. Em nome de Jesus.
e para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus, amém, glória a Jesus, glória a Jesus, irmãos. Eu quero te convidar aí, tá friozinho, tá bom hoje para isso, quero te convidar a dar um salto aí no lugar que você está, fica em pé, meu irmão, dá um salto e diga assim, glória a Jesus, vamos comigo, vamos, quando eu falar já, 1, 2 e já, glória a Jesus, aleluia, Deus abençoe você grandemente, vamos adorar o Senhor nosso Deus, com voz de júbilo, que Ele vive e Ele está presente agora para ouvir o nosso louvor. Deus abençoe os irmãos, eu passo a palavra aos nossos irmãos levitas. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que todos estejam bem aí nos seus lares, em nome de Jesus. A música que nós vamos cantar agora fala, pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos declarar agora com essa canção. Todo o nosso amor, toda a nossa fé pelo nosso Deus. Amém? Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Aleluia! Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber
todo louvor. Todo louvor, todo louvor. Aleluia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo. Recebe, Jesus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, Pai. Nós nos rasgamos por inteiro diante de Ti, Jesus. Peço que tua presença aumente.
no Santo dos Santos e em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, cante glória, cante glória. Cante o santo. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, ó Deus. Maravilhoso, grande. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Aleluia, Senhor. Eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Te exaltamos, Rei.
te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Levante a sua voz. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam, exaltam. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Aquele que era, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aleluia, cante, aleluia. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aleluia, cante ao Senhor, aleluia. Aquele que é, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aleluia.
nossa adoração, Pai. Ó Deus, Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Pai. E nós estamos esperando, ó Deus, ansiosos por Ti, Jesus. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. Aleluia, como é bom poder adorar ao nosso Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Tão gostoso de estar na Tua presença, Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Eu passo a palavra para o pastor. Glória a Jesus, maravilhoso, eterno Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, meus queridos irmãos, Deus os abençoe grandemente. Glória a Deus, graça e paz. Como é bom nós podemos louvar o Senhor. Como disse a nossa irmã Eveline, como é maravilhoso adorar a Deus, como é bom, dá vontade de não parar mais. Dá vontade de continuar adorando e continuar adorando. Na verdade é isso que o Senhor quer, irmãos. Que vivamos em adoração, que vivamos em intimidade com Ele. Porque a nossa vitória está em Deus, irmãos. Está completamente em Deus. Não há nada que façamos que venha substituir o nosso tempo, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o nosso Deus. Tudo que fizermos e que roubar tempo nosso com Deus estará nos atrapalhando. Por melhor que sejam as nossas intenções, primeiro nós precisamos estar na presença de Deus e continuar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus, hora após hora, como diz o nosso querido e amado pastor José Rodrigues, hora após hora na presença de Deus, hora após hora. E então a vitória está em quem vive na presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Nos alegramos por estarmos nos comunicando com vocês. Nessa semana eu senti muito no meu coração mesmo, em orar especificamente para os irmãos, por questões assim, principalmente de abalo. O inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
E eu senti no coração que o inimigo tenta lançar desânimo. O Senhor nos deu uma palavra recentemente, na semana passada, dizendo, dizendo para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vencemos também. Nós precisamos estar animados, irmãos. O Senhor está conduzindo a nossa vida, nós não estamos sozinhos, nós não estamos alheios. Embora a gente olhe e ouça o noticiário e as coisas desse mundo, a gente vê as coisas cada dia mais difíceis. Meu irmão, mantenha sua intimidade com Deus, porque é bom ter a vida. A vida que pertence a Deus não está em risco nenhum. Escute bem, eu vou repetir. A vida que pertence a Deus não corre risco nenhum. Conforme está escrito no Salmo 91, lá no começo, o primeiro versículo, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas para descansar à sombra, à proteção do Onipotente, quer dizer, do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, é preciso habitar no seu esconderijo, habitar na sua casa, habitar na sua presença. O Senhor tem nos chamado a habitarmos a sua presença, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí o salmista continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Isso fala de intimidade, meus amados, fala de intimidade com Deus. E é isso que está faltando nos dias de hoje, e talvez esteja faltando na nossa vida nos dias de hoje. Sabe, o Senhor tocou no meu coração, eu vinha orando nesta semana e pedindo a Deus que me desse uma palavra. E eu confesso aos irmãos que, usando minha mente e pensando em todas essas coisas que acabei de comentar com você, vendo as circunstâncias difíceis que as pessoas têm enfrentado, né, circunstâncias difíceis, o número de casos na nossa cidade, o número de casos é bastante elevado para uma cidade do porte de Piracicaba, bastante elevado. O número de pessoas que vieram a óbito é alto também. E é claro que nós oramos e clamamos por cada vida, sejam dos nossos irmãos ou das pessoas que a gente ainda nem conhece. Nós temos orado e clamado. Então, na minha mente sempre passava: eu preciso falar aos irmãos que eles precisam crer, eles precisam confiar. Por isso, no meio da semana, escrevi isso. Mas hoje o Senhor tocou no meu coração, na mesma linha, na mesma direção, nos mostrando, nos alertando algo de errado que nós temos cometido, para que a gente volte e corrija a caminhada. Sabe, meus irmãos, o Senhor tem me mostrado algo e eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre esse tema. Antes disso, eu quero dizer àqueles que se prepararam com sua oferta de amor, seu dízimo, sua oferta para o projeto Meninas dos Olhos de Deus, do programa da MCM, né, a Missão Cristã Mundial. Você pode segurar em suas mãos, ou pelo menos de uma maneira simbólica, para que depois possa depositar na conta corrente, né? Aí no seu vídeo você pode ver o número da conta corrente e você pode fazer o depósito. Obrigado aos irmãos que têm participado, que têm contribuído. Muito obrigado a todos os irmãos, né? Muito obrigado pelas cestas que estão sendo trazidas. Nós precisamos mais. Esses dias o irmão Walter e a irmã Maria José me escreveram: pastor, ainda precisa mais coisa. Nós temos algumas famílias precisando e nós estamos chegando já na próxima Santa Ceia, que não é esse domingo, é no domingo que vem, né? Não domingo agora, depois de amanhã, mas domingo que vem. Então eu peço aos irmãos que você, por favor, traga alimentos para que nós possamos compor a cesta básica, né? Traga leite, nós precisamos para compor. Tem várias famílias e nós queremos levar essa bênção a estas vidas. Então traga. Muito obrigado aos que trouxeram, que Deus abençoe você. Mas Deus nos deu uma direção e eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Por favor, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e soberano Pai,
Eu te peço, ó Deus, que o Senhor consagre as ofertas, os dízimos, as ofertas alçadas para o programa Meninas dos Olhos de Deus, da MCM. Nós oramos, ó Deus, por cada vida, cada família, Senhor, dos nossos irmãos, que sejam tocados, abençoados, que tenham suas finanças multiplicadas e que possam contribuir generosamente. Abençoa poderosamente os programas da MCM, o pastor José Rodrigues, todos os missionários que estão em campo, trabalhando para que o teu evangelho seja pregado. Ó Deus, nós te louvamos por estas vidas, pela vida do pastor José, da pastora Lili. Nós te agradecemos, Senhor, por esta família abençoada que o Senhor nos concedeu de conhecermos e que tem sido uma estrutura importante para nós, assim como o pastor reverendo Nadir, sua família, o pastor Moisés, sua família. Nós te agradecemos e oramos pelos nossos queridos e amados pastores. Em nome de Jesus, abençoamos a vida deles e oramos que o Senhor os fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos, Senhor, e consagra essas ofertas e estes dízimos para a honra e glória do teu nome. Dá-nos sabedoria na administração destes recursos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem está feliz com Jesus aí, mesmo sem eu ouvir, digam glória a Jesus. Agora você faz assim, lá no grupo não, aí no seu vídeo, tem lá compartilhar. Aí você põe um "Ô glória", bem forte, sabe? Põe um "Ô glória", tem alguns irmãos que já dominam a tecnologia, já tem umas figurinhas até. Coloque um "Glória a Deus", "Glória a Jesus", louve o Senhor, adore o Senhor, compartilhe. Os nossos irmãos todos vêm, e isso é maravilhoso, é gostoso, né? A gente sente como se você estivesse falando conosco, e de fato está. Então coloque um "Glória a Jesus", e Deus abençoe você. Aleluia. Enquanto você coloca o seu glória a Deus, eu convido a igreja, todos os irmãos, a abrirem suas Bíblias no texto que está em Tiago, no capítulo 4. Glória a Jesus, glória a Deus. Carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler versículo 7 inicialmente. Depois nós continuaremos lendo outros versículos, mas inicialmente, Tiago 4, versículo 7. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso e Ele está presente. Nós podemos sentir a alegria da sua presença. Oh, meus irmãos, eu confesso para você que, assim, eu estava buscando o Senhor, queria trazer algo para os irmãos que confortasse seu coração, mas que ao mesmo tempo te desse uma direção, não simplesmente aquele tipo de conforto que é uma palavra positivista, não, de maneira alguma. Eu creio que o nosso Deus é poderoso e tremendo, sabe todas as coisas, Ele não nos deixa equivocados e perdidos. Então eu estava pedindo, Senhor, dá uma palavra. Eu senti o Senhor praticamente ditando esse texto e essa história que nós vamos compartilhar. Na verdade são duas histórias. Eu fiquei pensando, por que eu estou pensando nisso? Eu não li nada a respeito disso. Eu li muitas coisas, mas não exatamente a respeito dessa história. E o Senhor foi falando, foi me dando a palavra, eu anotei no meu caderno e eu quero compartilhar com você nessa noite. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, se posicione aí para nós lermos a Bíblia. Glória a Jesus. Nessas horas, nós pastores sentimos uma falta, irmãos, de ouvir um amém, achamos, glória a Jesus. Fazer uma brincadeira com você, né? Falou, quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Mas você está longe e nós não ouvimos. Como é importante o compartilhar, né? Como é importante a comunhão. E como o pastor querido pastor Luiz Hermínio pregou, eu não sei exatamente quando foi essa mensagem, eu recebi essa mensagem do pastor Luiz Hermínio, maravilhosa, eu recebi só um trecho disso, e ele diz assim, era bom ter comunhão, era bom estar junto, mas será que a comunhão era verdadeira e legítima? Ou será que ela era falsa e demagógica, ao ponto que Deus falou, não chega disso, né? É tudo para nós refletirmos, né? Então, você abriu sua Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vou ler de novo. Portanto, submetam-se a Deus,
resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Na versão de Almeida, Revista e Corrigida, diz: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vê que o texto nos dá primeiro uma ordem a respeito do relacionamento nosso com Deus. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou submetam-se a Deus. E em seguida ele diz: resistir ao diabo. Veja que aí é uma ação de combate. Resistir ao diabo não é uma ação, muito obrigado, irmão, não é uma ação de passiva, é uma ação ativa, extremamente. Resistir ao diabo. É o diabo vem vindo, você fala: para agora, em nome de Jesus. Ele vem querendo destruir, matar, roubar, você fala: para, chega, basta as suas obras, em nome de Jesus. Né? Resistir ao diabo. E o texto não diz: e ele vos atacará. O texto não diz: e ele vai se levantar contra vós. O texto diz: e ele fugirá de vós. Né? Fugirá, porque ele não tem poder contra o nosso Deus. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. O nosso Deus está em nós. O inimigo se levanta, mas quando ele se levanta da mesma velocidade, ele tem que desabar no chão e fugir rapidamente, e chamuscado, queimado pelo fogo de Deus que cai sobre ele. Glória a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É claro que se não tiver essa submissão a Deus, a resistência ao diabo seria uma insanidade, né? Seria uma loucura. Submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido Pai, soberano Deus, eterno Senhor das nossas vidas, nós estamos diante da Tua presença, Pai, e nos submetemos por completo a Ti. Submetemos a nossa vida, o nosso nome não é nosso, é o Teu nome em nós. A nossa autoridade, não temos autoridade alguma, senão a autoridade que vem de Ti sobre nós. Ó Deus poderoso, submetemos tudo que temos, nossa reputação, nada somos, nada temos, tudo é para a Tua glória. Nós somos pó, estamos na dependência do Senhor total, precisamos do Teu amor. Até mesmo para eu estar aqui e poder proclamar a Tua palavra, eu necessito do Teu poder em minha vida. Como o próprio Senhor Jesus disse: sem o Senhor nada posso fazer, realmente nada posso fazer. E eu me aniquilo, me diminuo por completo agora, para que o Senhor seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, porque Tu és poderoso, grande e eterno. Senhor dos exércitos, fala conosco nesta noite, trazendo luz a cada vida, em cada família, trazendo a direção completa e nos usando com autoridade para resistirmos o diabo, para que ele fuja definitivamente, em nome de Jesus. E as nossas famílias, vitoriosas na presença do Deus vivo, estejam marchando e vencendo, em nome de Jesus. Amém. Digam glória a Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Aleluia, irmãos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quero dizer para você que o inimigo, ele é sujo. Jesus definiu o inimigo como uma característica, como ladrão. Lá em São João, capítulo 10, o próprio Senhor Jesus menciona o papel deste inimigo. E versículo 10, no capítulo 10, versículo 10 de São João, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus está dizendo, ele não vem para fazer mais nada, nada de bom ele faz. Ele vem para matar, roubar e destruir. É a única ação do inimigo, mais nada ele faz, porque é só isso que ele é capaz: roubar, matar e destruir. Em outro texto também, a palavra de Deus atesta, lá em São João, no capítulo 8, em que o diabo é o pai da mentira, né? Ele é um mentiroso e pai da mentira. Aliás, ele iniciou o seu propósito de engano, primeiro dos anjos lá no céu, sendo que enganou a terça parte dos anjos que optaram por segui-lo, né? Optaram por segui-lo a partir de uma mentira, que ele é como Deus.
E o diabo, então, junto com esses anjos que o seguiram, foram expulsos do céu, e anjos decaídos se tornaram demônios. A principal mentira desse inimigo, queridos irmãos, nos nossos dias especialmente, é justamente dizer que ele não existe. E que essa história de demônio é tudo mentira. Essa é a principal mentira. Porque se não existe inimigo, para que se preocupar? Né? Então esse é o principal engano que ele lança na cabeça das pessoas, de maneira que as pessoas hoje em dia inventam uma série de coisas ruins e transformam em boazinha. Bruxa vira bruxa boazinha, fantasma vira fantasminha camarada. É por causa que partiu da mentira de Satanás, de tentar enganar as pessoas, dizendo, não existe nada dessa conversa, não, e só coisa boa que tem. Não é não, irmãos, o inimigo é ladrão. Jesus disse isso. Lá em São João, capítulo 10, versículo 10, o próprio mestre disse, o ladrão não vem, senão para roubar, para matar e para destruir. E na verdade, a causa principal de todas as tragédias do mundo estão no pecado e na ação maligna do diabo, que vem roubando, matando e destruindo. Lá em Efésios, no capítulo 4, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Paulo escreve algo importante, eu quero ler para você aqui também. Efésios 4, versículo 27. Veja o que diz o texto, 4, 27 de Efésios, da carta de Efésios. Não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo fala de uma maneira enfática, e eu me lembro muito dos meus pastores, o reverendo Nadir, pregando sobre isso muitas vezes, nos ensinando. Não deem lugar ao diabo. É só uma frase muito objetiva e muito completa, que vale a nossa vida, irmãos. Essa frase, observá-la, vale a nossa vida, a nossa salvação. Não deem lugar para o diabo. Não dá lugar para ele, por menor que seja. Não dá ouvidos para o diabo, não ouve o diabo, não dá atenção para ele. Mas pisa e esmaga a cabeça dele. O inimigo foi feito para ser esmagado, e não para a gente fazer aliança com ele. O inimigo foi feito para a gente, como cristão, treinar mesmo o poder de Deus na nossa vida, aumentando a nossa fé, esmagando a cabeça da serpente. Né? Jesus disse, dou-vos poder para pisar a cabeça do diabo. É esse poder que nós temos em Jesus, de pisar, de esmagar o inimigo. Não deis lugar ao diabo, disse o apóstolo Paulo, escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Não deis lugar ao diabo. Agora, se essas instruções a respeito do diabo foram colocadas na palavra de Deus, é porque são muito importantes para as nossas vidas. É porque o inimigo realmente faz isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo para os seus discípulos lá de Éfeso, dizendo para eles, não deis lugar ao diabo. É porque o povo, às vezes, dá lugar. Sabe aquela história? A gente fica procurando, puxa, mas será que não tem um meio de ficar tudo bem com todo mundo e com o diabo também? Né? Alguém diria, não, com o diabo não precisa ficar bem com o diabo. Mas com o mundo, né? Com as coisas que o diabo ensinou lá no mundo, não dá para encontrar um meio termo de relacionamento, de amor. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas assim, sedentas, ávidas, por encontrar na palavra brechas para justificar atividades mundanas, práticas de pecado. E aí a desculpa é ser assim, a gente vai conseguir ganhar gente para Jesus. Não, irmão, a gente não vai conseguir ganhar gente para Jesus. A gente vai conseguir dar lugar para o diabo, só isso. Para ganhar espaço com as pessoas, a gente tem que mostrar e apresentar o Deus poderoso, pisando na cabeça do inimigo, não dando lugar para ele. Não dando lugar para ele. Então veja, por favor, o inimigo, ele veio para destruir. Lá em Mateus, no capítulo 13, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 37. Eu quero ler algo rapidamente. Mateus 13, versículo 37. Veja só, Jesus conta uma parábola nesse texto, nos versículos anteriores. Uma parábola é a parábola do joio e do trigo.
Ele diz que as pessoas foram ver o trigo e tinha nascido, crescido o joio. O joio é uma planta daninha, uma gramínea semelhante ao trigo. E ela cresceu no meio do trigo, mas aí se você vai arrancar, ela é muito igual, muito parecida com o trigo. Então eles perguntam, mas quem que foi que semeou o joio? Porque o produtor, o agricultor semeou o trigo apenas. E aí nessa parábola os discípulos o consultam a respeito de uma explicação, o que ele traz nesses versículos 37 em diante que eu leio para você. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Veja que filho do homem aí está com letra maiúscula, está falando de Jesus. Jesus semeou a boa semente. A semente que nós estamos falando, que a gente está semeando, não fomos nós que semeamos, é Jesus que semeou. Não dá para, eu não tenho nada de bom a não ser o que vem de Jesus Cristo, homem algum tem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos lavados e remidos o sangue do Cordeiro, recebemos a dádiva do amor, a salvação, o perdão dos nossos pecados em Jesus, e então a sabedoria para trazer a boa semente que vem de Jesus. Então veja, o texto diz, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Eu, você. O joio são os filhos do maligno. Veja, os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. A colheita fala da volta de Jesus, para buscar o trigo perfeito e queimar o joio no inferno. É muito sério isso. Quem é esse joio? Pessoas que deram lugar para o diabo. Pessoas que deram lugar para o diabo. Então, meu querido irmão, não deis lugar ao diabo. Veja só, quando Israel, e aí eu quero passar a olhar um pouco da história de Israel, e nós vamos ser breves nisso. Quando Israel saiu do Egito, Deus os tirou com mão poderosa. Deus deu uma ordem para eles. Deus deu uma ordem para Israel. Disse, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu vou cuidar de vocês, e vocês vão ter fartura de tudo. Vai ser uma alegria e uma bênção lá. Mas, Deus disse, cuidem de expulsar todo mundo que vive lá. Não tolerem ninguém, não façam aliança com eles, não morem com eles, não façam nenhum combinado, não façam deles seus escravos, nada. Expulsem essa turma de lá. Porque se vocês não expulsarem, vocês vão se contaminar com eles. Veja só o texto de Êxodo capítulo 23. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Você que é rápido aí, abra comigo Êxodo capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 31, Êxodo 23, 31. Êxodo 23, verso 31, assim está escrito: estabelecerei as suas fronteiras, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Veja, essa história que a gente leu era um ensinamento, uma orientação do pai a seus filhos, Deus ao povo de Israel. O pai se preocupa com seus filhos e quer o melhor. O pai estava querendo dizer, e aí eu não quero me deter a explicar a questão dos povos. Aqueles povos haviam sido condenados. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero trazer a ilustração que isso representa para mim e para você, que é muito importante, não é? Queridos irmãos, fazer aliança com aqueles povos para Israel é o mesmo que eu e você fazemos aliança com o maligno. Fazemos aliança com o maligno. Sabe? Como que faz aliança com o maligno? Olha, eu vejo, por exemplo, uma coisa que vem matando e destruindo muitas vidas. Me perdoem as pessoas que têm suas economias dependentes do comércio do álcool. Né? Me perdoem vocês, mas eu preciso dizer o que a palavra de Deus nos diz. O álcool
é a porta de entrada, uma das portas de entrada principais para os vícios e para a destruição de vidas, famílias, empregos, empresas, enfim. Destruição. Aquilo que chamam de divertimento, de alegria, de motivo de gozo, causa tanto sofrimento. Tanto sofrimento. E no entanto, nesse costume maligno que é introduzido pelo mundo, eu vejo às vezes pessoas buscando na Bíblia. Deixa eu ver se eu encontro na Bíblia. Ah, mas pera um pouco, tinha um tal de vinho ali. Ah, então eu posso. Misericórdia, você está querendo fazer aliança com o diabo, meu querido irmão? Você está querendo fazer aliança com o diabo? Porque já é exatamente isso que representa. É a gente assumir, a gente fazer uma espécie de falso moralismo, né? Ah, não, eu bebo um pouquinho, só um pouquinho, não tem problema nenhum, tranquilo. Israel também pensou isso. A gente faz aliança com os cananeus, mas eles vão ser escravos. Não, eles não vão ter a liberdade. Cananeu é escravo. Quem vai fazer trabalho forçado é cananeu. Mas Deus não mandou a gente fazer aliança, e não mandou eles fazerem aliança. Era para expulsá-los da terra. Ao invés de expulsar, fizeram aliança. E eu vejo nos nossos dias muitas pessoas fazendo aliança. Sabe, eu conheço a triste história de um senhor que depois de muitos anos livre da bebida, vencendo aquele mal, num casamento, numa festa de casamento de um familiar seu, alguém fez aquela velha proposta, vamos brindar. Não tem nada a ver, é tão bonito, todo mundo brinda no casamento, põe um copinho de champanhe, você não precisa nem beber, você só segura o copo. Irmãos, desde quando para se divertir verdadeiramente e ter a alegria de Deus, a gente precisa imitar os costumes desse mundo? Isso é fazer aliança com o diabo, isso é dar lugar para o diabo. Mas aquela pessoa, intimidado, né, falou, não, o que eu vou fazer? Né? Segurou o copo. Alguém disse, bom, agora brindou, para dar sorte tem que tomar um golinho, só um golinho. E aquela pessoa teve uma recaída tão grave, depois de muitos anos livre da bebida. Agora eu digo, aonde que está a coisa boa disso? Você pode buscar teologicamente todo tipo de argumento, meu querido amigo, eu nunca vou aceitar isso. Eu não quero fazer aliança com o diabo. Eu não quero dar lugar para o diabo. Sabe? Moisés disse lá para Faraó, quando Faraó fez aquela proposta, vocês podem ir ali pertinho fazer culto para mim? E volta. Os animais, as mulheres, as crianças ficam, vai só os homens. Moisés disse, nenhuma unha vai ficar no Egito. Não é para nenhuma unha ficar no Egito, mas também não é para a gente levar não levar nada do Egito para nós. Nós não queremos. A cultura egípcia, a cultura mundana é imprestável para aqueles que querem viver, para os cidadãos do reino. É imprestável. Não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo, nós somos chamados por Deus para sermos a diferença, não para sermos a diferença para orgulho nosso, para sermos a diferença nesse momento de pandemia, e orarmos e clamarmos e o poder de Deus se manifestar. Nós fomos chamados por Deus para trazer a glória do Senhor a este mundo, através da nossa vida, não para a gente se misturar com o mundo, não para a gente viver os costumes do mundo. Expulsa o turma da terra, porque se vocês o expulsar, vai servir de queda para vocês. Vai servir de queda para vocês. Eles não obedeceram. Deus falou para eles assim, nunca voltem ao Egito. Isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. Não voltem para o Egito. Moisés disse isso. Atos, o evangelista Lucas, ao escrever Atos, registrou no capítulo 7, versículo 39, que o povo de Israel não obedeceu àquela lei, àquela ordem, e voltou para o Egito. A palavra de Deus foi bem clara em Josué, quando Josué disse, não reconstrua Jericó, porque se reconstruir, ao preço do filho mais velho vai assentar a pedra fundamental, e ao preço do filho mais novo vai assentar os ferrolhos da porta.
E realmente alguém ousou desobedecer Deus, dar lugar para o diabo, reconstruir Jericó. E perdeu o filho mais velho na construção do alicerce. E o filho mais novo na colocação das portas. Isso está escrito em Josué capítulo 6, versículo 26. Não deis lugar ao diabo, irmãos. O diabo, ele existe para nós resistirmos. Não para a gente fazer um pacto com ele. Não para a gente fazer uma aliança com ele. Por menorzinha que seja. O inimigo tem que ser derrotado. A palavra de Deus foi bem clara ao dizer lá em Isaías, disse em Êxodo, em Levítico, não peçam ajuda para o Egito, pois Israel foi pedir ajuda e Isaías registrou isso. Isaías capítulo 31, versículo 1. O povo pediu ajuda para o Egito. Quando os babilônicos estavam invadindo Jerusalém, invadindo a Judéia, os israelitas, o rei pediu ajuda, socorro para o faraó, ajuda a gente. Aí os babilônicos foram lá e destruíram o Egito e conquistaram o Egito também. Vieram e conquistaram Jerusalém também. Né? Não recorra aos egípcios, não recorra ao mundo. O Egito está falando do mundo, está falando de fazer aliança com o diabo. Eu não estou fazendo uma crítica à nação egípcia, por favor, talvez alguém que não conhece tanto a Bíblia possa estar me compreendendo mal. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Egito, à nação egípcia. O Senhor ama os egípcios hoje, quer salvar aquela nação, mas eu estou dizendo que há uma relação direta entre o Egito da antiguidade, entre o faraó da antiguidade, com o comando maligno, com o diabo. Era uma ação maligna. Fazer aliança com o Egito representava e representa para nós hoje fazer aliança com o diabo. Não deis lugar ao diabo, por menor que seja. Eu me lembro de um encontro maravilhoso que eu participei, foi o meu encontro, de ouvir a ministração do preguinho. Às vezes a gente fala, o diabo chega para a gente e fala, ó, deixa eu colocar só esse preguinho na parede da sua sala. Não, diabo, você tem que sair da minha casa. O pastor falou que você tem que sair. Não, tá bom, eu saio, mas eu só quero pôr um preguinho na sua parede. É só um pregozinho, uma taxinha. Aí a gente fala, tá bom, diabo, para você ir embora logo, põe o seu preguinho lá e vai embora. Daqui a pouco a gente volta na sala e tem um lixão pendurado no preguinho. E a gente reclama com ele, fala, ô diabo, que negócio é esse? O que esse lixo está fazendo na sala da minha casa? E o diabo vai dizer, opa, cuidado com a sua voz, vai dizer para nós, cheio de razão e de autoridade. E ele vai dizer, aquele preguinho onde está pendurado o meu lixo é meu, e eu penduro lá o que eu quiser. Você me deu aquele preguinho, você me deu aquele direito, você me deu aquela brecha, você deu lugar a mim. Por isso a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo, irmãos. Sabe, a igreja precisa ter a autoridade, que nós lemos lá de Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir o diabo. O mundo está perdido, está numa confusão total e está precisando levantar vidas cheias do Espírito Santo para resistir o maligno. O Senhor tem cuidado de nós, sim, meu irmão, tem protegido a gente, mas mais do que isso, a gente precisa largar a mão de ficar na proteção. Não é que é sair da proteção, mas largar a mão de ficar escondido e ir ao ataque, ao confronto com o inimigo. A palavra de Deus nos manda ir ao ataque. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é para a gente se esconder dentro da igreja, trancar as portas para tentar se proteger. É para a gente sair e ir ao encontro do inimigo. E as portas do inferno é que não vão resistir. Oh, meus irmãos, é tempo de resistir ao diabo. É tempo de resistir ao diabo. Mas não dá para resistir ao diabo se você não se submeter a Deus. E enquanto a gente dá lugar para o diabo, não tem submissão a Deus. Pode ter não existe submissão 99%. Eu estou 99% submisso a Deus. 1% não. Então não está nada submisso. Zero de submissão. Sabe, queridos? Ou está submetido, ou não está. Né? Por último, eu quero dizer para você o seguinte. Glória a Jesus, cadê? Aqui é a hora. Amém, vai dar tempo. Eu quero dizer para você. O inimigo a gente tem que expulsar, o inimigo a gente tem que matar. Sabe, pastor, o senhor está sendo muito violento. Não. O inimigo nosso não são pessoas, não são vidas humanas. As vidas humanas são alvos do amor de Deus. Essas nós queremos orar, clamar e libertar.
e levar a salvação. E ser o amigo, o ombro, para quando ele precisar chorar. É isso que nós queremos ser. Mas eu estou falando do diabo. E esse é o inimigo. A palavra de Deus diz, o diabo, vosso adversário. Ele é o nosso adversário, o diabo. E quanto ao diabo, não tem conversa. Nós temos que aniquilar ele. Não pode ficar fazendo amizade com ele, né? Não pode ficar fazendo amizade com ele. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículo 15. Vou ser rápido nisso. 1 Reis, que narra a história dos reis de Israel. Eu quero mostrar um fato que aconteceu, que Deus me mostrou hoje com tanta clareza. Eu quero comentar com você. 1 Reis, capítulo 2, versículo 15 a 24. Para a gente ser bem rápido, eu vou ler. 1 Reis, capítulo 2, versículos 15 até o 24. E eu leio então, a partir do versículo 15. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram. E o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Eu já continuo lendo, para um pouquinho, mas quero comentar com você sobre isso. Quero comentar um pouquinho com você sobre isso. Essa ocorrência foi depois da morte do rei Davi. Depois da morte do rei Davi, o filho mais velho de Davi, que estava vivo ali, era Adonias. Mas já era público que Davi, por orientação de Deus, tinha escolhido como seu sucessor a Salomão, filho de Batseba. Batseba era a mulher de Urias, que Davi assassinou por ordem, né, e que Davi cometeu adultério com ela, né? Davi assassinou Urias e depois cometeu adultério com ela. O filho que ela engravidou da primeira vez morreu. Davi sofreu com isso, chorou, você conhece a história. Mas daí nasceu um segundo filho, esse segundo filho é Salomão. E Davi prometeu, tanto a Batseba e ao filho, que Salomão seria o rei, seria o sucessor de Davi. E preparou Salomão para isso. No entanto, quando Davi morreu, Adonias tentou se impor e assumir o trono. Ele fez uma estratégia lá, mas a estratégia dele foi banida e não teve sucesso, não teve êxito. Salomão subiu ao trono. Aí Adonias procura Batseba, mãe de Salomão, para lhe fazer essa proposta. Salomão não matou seu irmão e deixou ele viver. E até disse, se ele agir como um bom homem, nenhum mal ele correrá. Mas ele já tinha tentado se usurpar de um poder que o seu pai já tinha dado a Salomão. E aí acontece algo interessante. Davi, logo próximo de sua morte, ele recebe os cuidados de uma mulher, uma moça, uma jovem virgem. Seu nome era Abisag. Abisag cuidou de Davi, literalmente cuidou, ela não foi esposa de Davi. Davi não teve qualquer tipo de relação com ela, mas ela cuidou dele na velhice. O texto fala que ela aquecia Davi, né? E Abisag era virgem. Então veja só o pedido de Adonias, a mãe de Salomão. O Adonias chegou meio com a mãe, porque se ele fosse com Salomão, ele ficou com medo, vai dar problema. Então ele tentou na mãe. Aí foi lá e falou, Batseba, é o seguinte. E ele começa no versículo 15 que eu li. Ele diz, você sabe, o reino era meu por direito. Ele está falando isso, ele não falou por direito, mas ele quis dizer, quando ele disse assim, todo Israel me via como seu rei. Ele era o filho mais velho, o herdeiro natural. Então ele chega para a mãe e fala, você sabe, né? Eu é que merecia estar lá. Eu é que sou o legítimo. Eu é que sou o rei. Mas, como as coisas mudaram, as circunstâncias mudaram, o reino acabou caindo na mão do meu irmão. Então tá tudo bem, sabe? Aquela história, o diabo é assim. A sua vida era minha. Eu fazia com você o que eu queria quando você estava na minha mão.
Mas agora que você, sabe, você foi para Jesus, começou essa história de ir na igreja, tá bom, pode continuar na igreja, de boa, não, tá legal, vai na igreja. Principalmente se a igreja não fala muito de Jesus, não fala muito esse negócio de repreender o diabo, mas pode ir lá, vai lá, de boa, senta lá no banco, mas continua, estamos juntos, né? Vamos fazer uma aliança, vamos estar juntos, eu ajudo você, você me ajuda, vamos ser parça. Essa é a história do diabo. Essa foi a história que o Adonias foi propor para a mãe do Salomão. Ele falou assim, olha a proposta, ouça só, versículo 16. Agora, olha só as palavras doces, né? Parecia que era um amiguinho, como ele é bonzinho. Ele fala assim, agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não seja negado. Esse tipo de pedido só pode vir com malignidade. Porque se ele espera que não seja negado, então não é pedido. Ele está dando uma ordem, na verdade. É só um jeito diferente de dar ordem. Ele poderia ter dito assim para Batseba, Batseba, eu vou mandar você fazer uma coisa. E você tem que fazer. É a mesma coisa que dizer, vou lhe fazer um pedido e espero que não seja negado. Não tem pedido coisa nenhuma. É só ordem aí. Mas é que estava disfarçado. É assim que o diabo age. É assim. As pessoas que dão lugar para o diabo, ali Batseba está fazendo o papel de alguém que dá lugar para o diabo. Eu não estou falando que Adonias era um diabo, sabe, irmãos? Eu estou dizendo que ele ilustra a ação maligna para destruir as pessoas. No caso, era destruir o reino que Deus tinha dado a Salomão, o reino de Davi. Então, Adonias está sendo usado pelo diabo ali, literalmente. E aí ele vem o pedido. A mãe Batseba, que estava dando lugar ao diabo, fala assim, fale então. Versículo 17, então ele prosseguiu, peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Quer dizer, ele não me atenderia, porque ele me conhece, ele sabe que eu fui um trairão, ele sabe que eu tentei usurpar do poder, ele sabe que eu tentei abusar do que o meu pai, o nosso pai tinha dito, Davi, que ele era o rei, eu tentei usurpar, ele sabe, então ele não vai me atender. Mas então eu estou pedindo para você, sabe, Batseba, você é tão boazinha, por favor, Batseba. É assim que o diabo age, quando a gente dá lugar para ele, é assim que ele age. Versículo 18. Olha a resposta da Batseba. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi, versículo 19, quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. Está vendo de novo o pedido? Não deixe de me atender. Irmãos, o rei era Salomão, não era Batseba. Não é porque por respeito ele deu um lugar de trono para ela. Não é porque por amor e respeito por ser sua mãe, ele deu o prestígio para ela, que ela tinha autoridade. Não, ela não tinha autoridade, a autoridade era do rei, o rei Salomão, ungido por Deus, inclusive. Ele não estava lá porque ele se usurpou disso, Deus o escolheu, o nomeou para dar sequência à dinastia de Davi. Mas a Batseba está querendo se abusar disso. É o meu filho, né? É o meu filhão vai, então não deixe de me atender. E aí ela fala, o rei respondeu, faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo, com todo amor, ela diz. Então ela disse, dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. Irmãos, Deus não nos deixa enganados, nós já vamos ler o versículo 22. Deus não nos deixa enganados. Quando Deus nos chama, nos escolhe, Ele nos dá o discernimento, sabe? A gente só erra porque teima com Deus. A gente erra quando a gente faz aliança com o diabo, porque teima com Deus. Se a gente não teimasse, a gente saberia. Como Salomão ali teve o total, perfeito discernimento do que estava acontecendo. Da trama satânica para minar o seu reino. Era uma trama satânica para minar o reino de Salomão. Qualquer pessoa natural pensaria, que mal tem, né? Abisag, tá bom, ela foi a mulher de Davi nos últimos dias, mas ela não se casou com ele. Então, que mal tem dar ela para, tudo bem, né?
Não, era estratégia maligna para minar o reino de Salomão, para pôr em dúvida a sua autoridade e o seu reino. Porque alguém diria depois, Abisag era a mulher que cuidou de Davi na sua morte, nos seus últimos dias, e agora ela se casou com Adonia. Ele é o filho mais velho, ele casou com a mulher que cuidou do pai dele. Será que é Salomão mesmo o rei? Será que o rei não deveria ser Adonias? Era essa a proposta, era essa ação maligna, meus queridos irmãos. Mas Deus deu discernimento para Salomão. Sabe, Deus dá discernimento para nós quando a gente o busca, né? Quando a gente não quer fazer aliança com o diabo. Quando a gente não está afim de, eu queria tanto fazer os costumes do mundo, aí Deus não dá discernimento. Mas quando a gente está afim de fazer o que é certo e pisar no que é errado, aí o Senhor nos dá discernimento. E deu a Salomão. Veja a resposta de Salomão. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você me pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Por que logo você não me pede o reino para ele? E para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, que eram os traidores, e para os filhos de Zeruia? Afinal, ele é o meu irmão mais velho. O Salomão matou a charada, ele entendeu. O Espírito Santo deu sabedoria para ele naquele momento. Ele falou: por que você não pede o reino logo para ele? Pede o reino, pede também o sacerdócio para Abiatar, pede tudo. O comando do exército para Joabe, para os filhos de Zeruia, pede logo. Você não percebe? Ele estava falando, você não está percebendo a trama maligna? Você não está percebendo a trama maligna para minar o reino? E aí Salomão age da maneira que deveria agir, assertivamente. Versículo 23. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e conforme prometeu fundou uma dinastia para mim que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Com o inimigo a gente tem que fazer isso. Ferir, repreender e matar. É isso que tem que fazer com o diabo. Não deis lugar ao diabo, meus irmãos. Não deis lugar ao diabo, sabe? Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, e eu leio para você, isso é importante, Efésios 6, 11, você conhece esse texto? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas, as estratégias malignas do diabo. Nós precisamos da armadura de Deus, da intimidade com Deus, para entender as ciladas. Ali era uma cilada contra Salomão. Ali é uma cilada. E quantas vezes o inimigo tenta lançar ciladas contra as nossas vidas? Cuidado, irmãos. Resistir ao diabo. O sangue de Jesus tem poder. Satanás tem que sair em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Nossa vida pertence ao Deus vivo, verdadeiro. Nós não damos lugar ao diabo. Nós não negociamos a nossa salvação. Nós não negociamos a nossa fé em Deus. Ela está voltada para o Senhor e nada roubará isso de nós. Sabe? 1 Pedro, o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, 1 Pedro 5, versículo 8, algo poderoso que eu quero ler. Estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Esses perigos que nos assustam, essas circunstâncias difíceis que você tem enfrentado, meu irmão, quero dizer para você, não temas. A palavra de Deus diz, não temas. Não temas, uma vez por dia o Senhor repete para a sua vida, não temas. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra de Deus diz claramente isso e a gente encerra lendo novamente o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, só que agora eu leio até o versículo 10. Tiago 4, 7 a 10 e aí a gente encerra aqui. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem-se o coração. Purifiquem o coração. Então você me pergunta, pastor, como que se submete a Deus? Dessas três maneiras. Número 1, se aproxima de Deus. E Ele se aproxima de você. Mas se aproxima com o coração aberto. Não se aproxima para julgar Deus. Para ver se Ele está certo ou não. Para ver se Ele existe ou não. Isso não dá resultado.
Aproxime-se de Deus como um filho, um bom filho que deseja o bom e verdadeiro Pai. Aproxime-se de Deus. Número 2, arrependa-se dos seus pecados. É o texto que diz: pecadores, limpem as mãos. Limpem as mãos, arrependa-se do seu pecado. Não adianta, pecado não combina com o relacionamento com Deus. Arrependa-se do seu pecado, aproxime-se de Deus, arrependa-se do seu pecado. E finalmente purifica o coração. O que significa purificar o coração? Acaba com esse negócio de mente dividida. É o que o texto está dizendo. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida é assim: eu gosto do Senhor, eu gosto da igreja, ou eu gosto dos hinos, tão bonito, gosto de ouvir os hinos, traz uma paz para minha casa. Mas eu também gosto de uma novelinha, eu também gosto de uma cervejinha, eu também gosto de... E assim vai. Eu também gosto. Eu não gosto do diabo, não. O diabo, o sangue de Jesus tem poder. Mas as coisas, tem coisas, será que é do diabo mesmo? A principal ferramenta hoje do diabo para matar, roubar e destruir está nas substâncias que causam dependência química. Desde o álcool, cigarro, nicotina, os entorpecentes. E com isso ele tem matado, roubado um monte de gente. Aí a gente não gosta do diabo, mas gosta dessas coisas. Oh, meu irmão, não deis lugar ao diabo. Sabe? Versículo 10, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu vim orando: Senhor, eu quero confortar o coração dos meus irmãos. Eu quero que eles saiam animados. E o Senhor disse: eles vão sair exaltados. Eu vou exaltá-los. Mas primeiro eles precisam entristecer-se. E eu também, né? Não é só você. Entristecer-se, lamentar-se e chorar. Isso fala do aproximar-se de Deus, do se arrepender e do se purificar. Veja, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo. Irmãos, o diabo a gente expulsa de uma vez. Mata. Repreende. Pastor, mas a gente pode? A gente tem autoridade para expulsá-lo. No nome de Jesus. Jesus disse para os discípulos que daria autoridade para eles expulsarem os demônios. Nós temos autoridade. E inclusive contra o chefão deles. Mas nós temos autoridade desde que submissos a Deus. E você já sabe, né? Como se submeter a Deus. Aproxime-se de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. E acaba com esse negócio de mente dividida e purifica o coração. Deus abençoe você, meu querido irmão. Eu quero orar por você antes de encerrar. Vamos cantar um louvor e aí eu quero orar por você. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. É perfeito, a palavra do Senhor é poder. É o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é o rochedo, se não nosso Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Meu escudo de todos os que nele confiam. Submetam-se a Deus. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus é o Senhor. E quem é o rochedo,
atravessei sobre os pés do Senhor, caíram, jamais se derramaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei sobre os pés do Senhor, caíram, jamais se levantaram. Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é você, se não o nosso Deus? Aleluia! Jesus, aleluia, meus queridos irmãos, glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor Deus ama você, confie no Senhor, eu vou orar por você agora. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, nos humilhamos na Tua presença, nos aproximamos de Ti para declarar a nossa total dependência do Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus eterno, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Jesus, lava-nos, Senhor, lava-nos, Senhor. Eis que apresentamos nossas mãos diante de Ti, com arrependimento, com clamor, com o coração quebrantado e contrito. Perdoa-nos, Senhor, nos choramos, nós nos arrependemos, lamentamos diante do Senhor e pedimos o Teu perdão. Ó Deus poderoso, nos usa com poder, nos submetemos integralmente à Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, toda a Tua vontade nós queremos viver e nada além da Tua vontade. Em nome de Jesus, nós declaramos pela fé que o espírito maligno, todo o mal, todas as ordens malignas para roubar, matar e destruir, nesse momento nós damos um basta, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Cobre-nos com Teu sangue, cobre com Teu sangue puro e carmesim cada um dos nossos irmãos agora, guardando, protegendo, livrando e concedendo a vitória. Exalta, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, para servirmos verdadeiramente ao Senhor. E esta é a nossa oração em nome de Jesus e para a Tua honra e glória. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Clame o sangue de Jesus e esteja firme na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus te abençoe grandemente. Até domingo. Não perca. Deus abençoe. Vamos estar aqui louvando o Senhor às 18h30. Participe, compartilhe, participe. Deus abençoe. Seja um vencedor em nome de Jesus.